Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso canal Engenharia em Perspectiva, onde então nós conversamos sobre questões da engenharia nacional. Esse trabalho, esse projeto é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso sindicato dos engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu estou tendo o grande prazer de receber novamente, o engenheiro Pedro Celestino, uma verdadeira lenda aí da área de engenharia nacional, e que eu tenho muito respeito, que eu tenho muita admiração. E há 3 anos eu comecei esse projeto, e uma das primeiras pessoas que eu convidei para falar nesse canal foi exatamente o engenheiro Pedro Celestino, pela larga experiência dele, pela militância dele, que também, para usar um jargão que se usa muito hoje em dia, é um tipo de engenheiro que me representa, Então, sempre que ele está nas mídias sociais, eu dou um jeito, então, de parar o que eu estou fazendo para assisti-lo, Então, a gente está recebendo, e inicialmente gostaria que vocês acessassem então, a entrevista anterior dele, lá se vão 3 anos, engenheiro, e lá vocês vão ter acesso, então, a uma bela aula sobre a história da engenharia. Recentemente assisti, aqueles que já assistiram, por favor, assistam novamente, que eu acho que vale a pena ser reprisado. E hoje, então, eu convidei novamente até fazer uma atualização da nossa conversa, e aí eu convidei, eu estava propondo para ele aqui, então, que a gente, então, retomasse aquela pauta, A gente falou bastante sobre a história da engenharia, chegando nos dias atuais, e talvez falar um pouquinho sobre os dias atuais e, provavelmente, sobre as perspectivas também que a gente tenha, o engenheiro Pedro Celestino, após aquela nossa entrevista, comentando com ele, eu já tive a oportunidade de conversar com pelo menos mais de 70 engenheiros, Então, hoje, o nosso repositório de entrevista tem em torno de 70 entrevistas, e a sensação, evidentemente, de fazer uma síntese é muito complicada, são pessoas diferentes, com experiências diferentes, Mas eu colocaria perplexidade, pelo momento atual, como uma palavra que talvez seja representativa do nosso momento atual. Por vários motivos aqui. Se eu falar por causa, eu acho que seria bastante longo, Mas, entre outras, eu divido, assim, poderia antecipar a questão, por exemplo, do baixa busca dos cursos de engenharia. Hoje, a engenharia não está entre os 10 cursos que são mais buscados pelos jovens, Os alunos de engenharia hoje são praticamente metade do que era há 6, 7 anos, quer dizer. Então, tudo isso aí coloca a gente numa situação de questionamento, O que está acontecendo, Porque na busca, engenheiro Pedro, você concorda, Mas a busca do jovem pela nossa profissão é um dos nossos amparos, Toda a experiência, todo o trabalho que a gente está fazendo, a gente espera que isso aí tenha continuidade, e certamente não só pela nossa experiência, por repassar adiante, mas que o Brasil precisa, O Brasil não se desenvolve sem engenheiros, Então, só por esse aspecto, teria outros tantos, para a gente tentar colocar, então, relativo ao momento atual da engenharia, mas eu começaria por aí, tá? Bom, então, eu já falei bastante, quero agradecer mais uma vez a presença do engenheiro Pedro Celestino, e, por favor, mestre, fique à vontade para, assim, nos dar mais uma aula daquelas que aquela luz, aquela energia que a gente precisa tanto aqui, para poder, então, tentar entender um pouquinho melhor o momento atual da engenharia. Muito obrigado por sua presença aqui. Renato, eu que agradeço a sua gentileza em me dar a oportunidade de me dirigir aos colegas de profissão e especialmente aos mais jovens. Eu acho que nós estamos em um processo extremamente complicado devido à captura do Estado pelo capital financeiro, criando um conceito de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Ora, a criação do Estado e o próprio monopólio de emitir moeda deu ao Estado, há séculos,
a possibilidade única de se endividar mais do que arrecada, jogando o futuro, mantendo a sua dívida em constante renovação, o que lhe possibilita planejar o desenvolvimento. Quando nós, nos anos 90, no início dos anos 90, abrimos mão da capacidade de planejar o desenvolvimento, uma tarefa que teve início nos anos 40, ainda na guerra, e se desenvolveu notavelmente nas décadas seguintes. O nosso Ministério do Planejamento passou a ser um Ministério de Controle de Execução Orçamentária, e o Estado abriu mão dessa capacidade de induzir o desenvolvimento através de investimentos que são financiados pela sua arrecadação olhando para frente. Óbvio que qualquer investimento estatal, no primeiro instante, é gravoso. No momento seguinte, passa a reverter em aumento de arrecadação. Vamos pegar um exemplo. Mato Grosso. Mato Grosso, até o final da década de 70 do século passado, era um único estado. A partir de 1979, houve a divisão do estado e a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Aquela época, o Mato Grosso, em desenvolvimento, parava praticamente no paralelo de Cuiabá. Não havia, de Cuiabá para o norte, nenhuma aglomeração urbana expressiva. A minha empresa foi contratada pelo Departamento de Estradas e Rodagem, o DERMAT, para fazer um estudo de viabilidade para a implantação de uma malha de rodovias vicinais Cuiabá acima. Ora, isso tem pouco mais de 40 anos. Esse estado de Mato Grosso, que não tinha nada acima de Cuiabá, hoje é o maior produtor de soja do Brasil, é o maior produtor de algodão do Brasil, é o maior produtor de carne bovina do Brasil, e por aí vai, num desenvolvimento extraordinário, induzido pelo Estado. Isso, o processo de construção do país, eu dei esse exemplo, um exemplo singelo de planejamento rodoviário, se espalha para todos os setores da infraestrutura, que demandam engenheiros para estudar a viabilidade, para projetar, para fiscalizar a construção, para construir. A minha geração, por exemplo, a turma de elétricos, da minha turma de engenharia, quando saiu da escola de engenharia, estava 100% empregada. Aonde? Em Furnas, na Embratel, em empresas do Estado que estavam promovendo a transformação extraordinária que houve na nossa capacidade de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, uma das condições essenciais para o desenvolvimento,
e para o desenvolvimento das comunicações. No Brasil, no final da década de 60, não se conseguia falar interurbano. E mesmo nos grandes centros que dispunham de rede telefônica, nas horas de grande atividade empresarial, conseguir uma linha telefônica, conseguir o som de abertura da linha, era muito difícil. Isso se transformou a partir de um investimento maciço, promovido pelo governo federal, que, 5 anos depois, 1975, possibilitava a qualquer brasileiro que estivesse em Chapuri, no Acre, por exemplo, pegar o telefone e, sem auxílio de telefonista, se contactar com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Uma transformação extraordinária que possibilitou que esse país, em poucas décadas, se transformasse numa das maiores economias do mundo. Mas o que é que nós estamos vivendo hoje? Vivemos um processo, como eu disse, de esvaziamento do planejamento estatal. Veja bem, o planejamento da ação do Estado não implica propriedade do Estado, significa organizar investimentos que possam reverter em benefício da sociedade. Nos últimos anos, essa situação se agravou com o Estado abrindo mão até de setores que eram essenciais ao desenvolvimento. A área de energia elétrica foi totalmente desmantelada em termos de capacidade de planejamento, o que nos fez chegar à situação atual em que há excesso de geração de energia solar sem capacidade de transmissão e distribuição para a rede existente. Falta de planejamento. A nossa tarifa de energia era a mais baixa do mundo, e energia é um insumo essencial para a atividade industrial. Hoje é uma das mais caras do mundo. Sem o menor controle governamental, que, neste governo já, abriu mão do único instrumento de que ainda dispunha para regular o setor elétrico, que era a propriedade da Eletrobras. A Petrobras deixou de ser uma empresa integrada na área de petróleo, tem todas as atividades, desde a exploração, que é a busca de novas ocorrências de petróleo e de gás, até a entrega ao consumidor final. Abrimos mão da BR, da distribuidora, e chegamos à situação atual em que a venda de derivados da Petrobras a partir das refinarias caiu nos últimos 3 anos 37% o preço dos derivados. Na bomba, como a Petrobras não tem mais capacidade de regular a distribuição de derivados, já que vendeu-a no governo passado para grupos privados, na bomba o preço dos derivados continua a subir, apesar da queda expressiva do preço dos derivados na porta das refinarias. Isso
paralisa o país. Nós hoje vivemos sob o garrote do chamado arcabouço fiscal. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Com isso, a capacidade de investimento do Estado é diminuta. E isso vai repercutir no atrativo ao emprego de profissionais de engenharia. Se temos poucos investimentos em áreas de engenharia, temos pouco interesse de jovens buscando a engenharia. Nós tivemos, na última década, o desastre que foi a Lava Jato. A Lava Jato, que tinha a visão nobre de atacar a corrupção endêmica da Petrobras, que vinha de longe, enveredou por um caminho que acabou por destruir empresas de engenharia brasileiras que tinham décadas de experiência, inclusive internacional. A engenharia brasileira estava presente em 41 países do mundo, inclusive os da Europa e Estados Unidos. E isso se perdeu. Puniu-se não só os gerentes, os empresários, como destruiu-se as empresas. E chegamos à triste situação em que nos encontramos hoje, em que qualquer investimento de maior porte, qualquer obra de maior porte, é dada a empresas estrangeiras, especialmente chinesas. Aí em São Paulo tivemos agora o túnel Santos-Guarujá. O metrô de São Paulo, que é outro investimento expressivo, que já foi feito exclusivamente pela engenharia brasileira, hoje há a participação de empresas espanholas. Quando veio as empresas estrangeiras para cá, trazem seus profissionais. Fica para os brasileiros as atividades que não podem ser importadas. Segurança, alimentação, saúde, transporte interno. Cadê o engenheiro? Nós temos hoje uma proliferação de cursos de engenharia de má qualidade que dá aos jovens que deles participam a ilusão de se formar em engenharia. E essa situação não é mais grave só porque houve uma pressão enorme do Clube de Engenharia, do Instituto de Engenharia, de outras entidades representativas de engenheiros, sindicatos de engenharia, a FICENGE, a FNE, a Federação Nacional dos Engenheiros, aliada às escolas sérias de engenharia, públicas e privadas, que impediram o Ministério da Educação, no governo Temer e Bolsonaro, de possibilitar a existência de cursos de engenharia à distância, sem curso de física e de química, sem laboratório. A qualidade da formação profissional na engenharia caiu drasticamente nas últimas décadas. O que começou a se refletir em acidentes, seja na atividade de construção de grandes estruturas, seja na manutenção delas. Tivemos aí, há pouco mais de um ano, o colapso de uma ponte
sobre o Rio Tocantins. Ponte essa que fora construída no governo Juscelino Kubitschek, e, à época, era o maior vão livre e completo protendido do mundo. Pois essa ponte colapsou por falta de manutenção. O DENIT, sucessor do DNR, que era uma grande escola de engenharia rodoviária, exemplo para o mundo, o DENIT do Maranhão, a época em que essa ponte colapsou, era dirigido por um psicólogo com 10 anos de formado. No DNR, só poderia assumir cargo de superintendente, de gerente, funcionário do quadro. Só o diretor-geral do DNR podia ser indicado politicamente. Hoje, superintendências do DENIT são geridas, muitas vezes, por profissionais que, por mais talentosos que sejam, não são profissionais de engenharia. Tivemos mudanças de legislação que destruíram setores da engenharia brasileira. Eu sou um sobrevivente. A minha atividade é consultoria de engenharia. A minha atividade prevê, desde o estudo de viabilidade, projeto básico, projeto executivo, supervisão, gerenciamento. Em 2011, o governo Dilma, a pretexto de acelerar as obras das Olimpíadas e da Copa do Mundo de 2014, permitiu a contratação integrada, isto é, deu ao empreiteiro a incumbência de fazer o projeto, a raposa passou a cuidar do galinheiro, e admitiu a prestação de serviços de engenharia, a contratação por pregões, nos quais os descontos chegaram a mais de 50%. Numa atividade dessa, se o orçamento permite um desconto de 50%, ou quem orçou errou, ou quem cotou para participar da licitação errou. Como resultado, nós temos aí centenas de obras paralisadas por colapso de quem ganhou não ser capaz de levar a termo o contrato que conquistara dessa maneira. Dono de Putiquim passou a ter a possibilidade de participar de leilão, desde que tivesse um responsável técnico com atestados que lhe permitissem participar de licitações. Desorganizou-se a nossa engenharia. E eu não vejo no sistema Confiacreas o menor interesse em discutir isso. É um sistema que tem uma capacidade arrecadatória gigantesca, que tem em caixa mais de R$ 1 bilhão, que não serve nem aos profissionais, nem às empresas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, engenheiro, aproveitar a sua larga experiência, sua história. Uma coisa, você está me falando, e eu penso assim, como institucionalmente, assim, o poder de mobilização da classe de engenheiro, das empresas de engenharia também, como elas padecem de decisões alheias, né, a qualquer interesse nacional, inclusive. Né? E isso me remete, então, àquela organização institucional da engenharia como um braço importante do desenvolvimento. E aí eu remeto aos anos 20, aos 30, até falando das instituições, agora mais especificamente, até onde eu sei, pelos livros, né, você pode confirmar, nos 20, 30, alguns ministros, né, o Clube de Engenharia, Instituto de Engenharia, eles tinham
um poder de fala muito importante na escolha desses ministros, né? Ou seja, existia uma relevância dessas instituições, eu acho que existem ainda, mas me parece que eram muito maiores e dessa interferência, de certa maneira, interferência positiva, né? Nessas instâncias superiores, né? E o que o senhor está me falando, e tudo que eu vejo, é exatamente uma fragilidade institucional, não lhe parece? Assim, porque a gente, por exemplo, no caso do Lava Jato, Lava Jato, nós ficamos olhando, né? Praticamente quitaram milhões de engenheiros, milhões de empregos, né? Não só de engenheiros, evidentemente, mas de recursos, de investimentos. Nós ficamos olhando aqui no movimento que estava muito aparente, que hoje temos muitos elementos para entender que aquelas nossas desconfianças durante o Lava Jato hoje estão corretas, hoje tem provas, né? Mas esse arranjo institucional e essa força, né, não se perdeu no tempo e essa nossa capacidade de mobilização, porque do jeito que está, os caras fazem o que querem com a gente, né? Mais ou menos isso aí. Não, como eu disse, o Estado foi capturado pelo capital financeiro. E as instituições de engenharia, que eram muito fortes quando engenheiros eram profissionais liberais, elas perderam espaço nesse processo. Por exemplo, o Sindicato de Engenheiros. Se você trabalha na Petrobras, embora a Petrobras seja uma empresa de engenharia, quem tem poder de barganha junto à direção da empresa para aumento de salário, para melhoria de condições de trabalho, para quaisquer reivindicações, é o conjunto de operários. O Sindipetra é muito mais importante do que a EPET, porque o dissídio coletivo, o que interessa é o do petroleiro, embora seja uma empresa de engenharia. Você vê que o sindicato aqui do Rio, o Sindicato dos Engenheiros, ele tinha uma presença muito forte nas estatais, tinha presença em Furnas, tinha presença na Eletrobras, tinha presença na SEDAI, nas empresas públicas. Não tinha grande presença em empresas privadas. Como essas empresas públicas foram privatizadas e houve uma dispersão muito grande de profissionais, a capacidade de mobilização da categoria fragilizou muito. Isso se reflete na própria composição do quadro de associados dessas entidades. Eu, sem medo de errar, digo que o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo hoje, tal como o do Rio, tal como o de Minas, tem menos associados do que tinha há 20 anos atrás. Devia ter mais, mas não tem. Não é? Se você tem um ensino de engenharia fragilizado, e é o que está ocorrendo, um ensino de engenharia em que a pressão é para simplificar a formação de profissionais, diminuindo a sua capacidade teórica, você vai ter como resultado profissionais na ponta que não têm a qualificação necessária para fazer um bom serviço. Eu, com frequência, uso profissionais com mais de 50, 60 anos, que normalmente não estariam mais trabalhando em atividades de campo ou mesmo de projeto, e sim em gerência, porque a juventude não tem experiência em projetos de envergadura. A minha geração tinha grande experiência. Com 10 anos de formato, por exemplo, a minha empresa ganhou a supervisão
da linha 2 do metrô do Rio de Janeiro, competindo com as maiores empresas de consultoria do Brasil na época. Ganhei na técnica e ganhei no preço. E performei a contento. Por quê? Porque a minha geração não é que eu fosse um bom profissional, é que a minha geração teve uma boa formação profissional e teve também oportunidade de trabalho imediata, porque o Brasil tinha um programa de investimentos públicos extraordinário, e essa geração, com poucos anos de formado, já era de sêniores. Hoje você não tem investimento público. E os investimentos privados são feitos sob a ótica financeira e não sob a ótica da boa técnica, trazem de fora, ao arrepio da própria legislação, profissionais estrangeiros para projeto, para gerenciamento. Eu não sou xenófobo, não tenho nada contra a participação estrangeira no nosso mercado, mas eles vêm para cá, tem que competir em igualdade de condições conosco. E não é isso que ocorre nem na Petrobras. Nem na Petrobras. Então, fica difícil para a juventude acreditar de que trabalhar em engenharia é uma atividade interessante. Uhum. E também se perdeu, bom, tem várias questões aí também, que se perdeu muito, a questão da Petrobras, falando especificamente, a questão do conteúdo local também, que está sendo muito bem administrado. Olha aqui, eu estava no clube de engenharia, fiz uma parceria com a BIMAC, justamente para discutir conteúdo local, já era governo Temer, final de 2018, 17 ou 18, acabava o Repetro. O Repetro é o maior programa de renúncia fiscal existente. Nós falamos que a taxa de impostos do Brasil é muito alta, isso é o que o capital financeiro coloca na imprensa, controla a imprensa, coloca isso sempre. A gente fica sob essa denúncia diária, permanente, na televisão e nos jornais, que o Estado gasta muito, o Estado gasta mais do que arrecada, a nossa dívida é enorme. Nós não temos dívida externa, a nossa dívida é interna. Então, o Estado pode gastar. O governo Bolsonaro enfiou 700 bilhões de reais na economia por conta da pandemia e depois para tentar ganhar a eleição. A nossa inflação não subiu. E o governo Bolsonaro fez corretamente na pandemia. Mandou as favas o teto de gasto, no governo dele não era arcabouço fiscal, era teto de gasto. Mandou as favas o teto de gasto, pagou R$ 600 para cada trabalhador que ficasse em casa naqueles momentos mais críticos da pandemia. E fez corretamente. Isso hoje se impede essa utilização de recurso. Vejam bem, a área elétrica, nós entregamos praticamente a espinha dorsal do sistema de transmissão brasileiro para grupos chineses. Tem sentido isso? Uhum. Tem sentido? Não tem. Vão renovar as concessões da área de energia elétrica e da área de comunicações. Era o momento de rever as concessões. Se não quiser retomar para o Estado, que é uma possibilidade, que mude o conceito da concessão, deixa de ser o mercado, o juiz das tarifas, e volte ao conceito de cobrar tarifa pelo custo. Energia elétrica é utility, não é commodity. E como ela é considerada commodity aqui no Brasil hoje, o empresário muitas vezes deixa de gerar energia para vender no Mercado Livre.
deixa de usar a sua cota de energia na produção industrial e vai vender a sua cota de energia no mercado livre. Isso é um absurdo. Uhum. O mesmo vale para comunicações. Quando eu estava dizendo do Repeto, o governo diz: você tem uma carga tributária muito elevada. Mas por que permite o Brasil que se produza petróleo sem pagar imposto? Até a Petrobras usa isso. Do governo Temer para cá, a Petrobras perdeu 75% do pré-sal. É, 75% do pré-sal está na mão de empresas estrangeiras, que trazem de fora seus engenheiros. Como eu disse a vocês, fica para o brasileiro alimentação, segurança e transporte. Cadê a engenharia? é. Não, e os projetos também, né? Que aqueles projetos todos eram feitos, tinham 5 estaleiros grandes aqui no Brasil. Esses projetos foram Aí todos... foi maluquice. Vamos deixar claro que no governo dos governos Lula, Dilma, se estimulou a criação de estaleiros Brasil afora, pendurados só na Petrobras, que é um absurdo completo. Sim, Nós devíamos ter concentrado a atividade de construção naval onde havia tradição de construção naval, que era o Rio de Janeiro, que era o Rio Grande do Sul, era Santa Catarina. Saímos a fazer estaleiro do Brasil inteiro, todos quebrados. Erro nosso, erro do nosso governo. não, isso sim, né? Mas também eu me lembro que existia também uma expectativa de construções de FPSOs, que são projetos de monta, né? São projetos Olha, eu bilionários. participei. Eram mais eram 20, eu me lembro que até 1900, até 2022 eram 22, 23 plataformas. Quando o Temer assumiu, ele mandou. Hoje em dia mandou fazer tudo em Singapura. isso, E, e o Pedro Parede deu uma entrevista dizendo que o pré-sal estava super avaliado. E, a partir disso, entregou para a estatal norueguesa, o melhor campo do pré-sal, a $2 o barril. Eu era presidente do Clube de Engenharia, denunciei isso na época. Me lembro disso aí. Mas, novamente, mestre, mas novamente, assim, a gente olha muito pelo lado, e a gente deve olhar, fazer esse olhar crítico, né? Mas tem o nosso lado, né, da gente fazer, ter um poder de mobilização para impedir essas coisas e aprender com os erros, né? O meu ponto é que, aí eu acho que o senhor está explicando bem, assim, é que a gente perdeu esse poder de institucional de combater esse tipo de coisa, que atualmente é muito fácil de ver, né? Quer dizer, os projetos foram para fora, perdemos petróleo, quer dizer, mas e a gente hoje, quer dizer, esse projeto de privatização que o senhor comentou muito bem, que começou nos anos 90, com o FHC, né? Quer dizer, em nenhum momento foi travado, isso de uma maneira, o próprio Lula, né? Ele continuou um projeto também de privatização, menos acelerado, mas continuou, porque aparentemente eles não têm força também para reverter isso aí, né? Então, essa questão não só dessas forças entrarem e dominarem e fazerem conforme o interesse deles, mas também da gente poder se organizar. Eu acho que esse talvez seja um ponto assim, que eu me bato institucionalmente, né? Exatamente para fornecer políticas alternativas e que tenham força também para não digo para reverter, mas pelo menos para parar isso aí, né? Eu acho que me parece que a dificuldade hoje vai muito por aí, né? Sim, Os próprios sindicatos, mestre, os sindicatos hoje, assim, eu não sei como, né? Até imagino, né? Mas a imagem que se construiu de sindicatos assim, para a sociedade hoje é um negócio, quer dizer, é muito difícil de reverter, eu não sei como é que se reverte isso, né? Mas isso em qualquer lugar que se vai, entre os meus colegas engenheiros, que eu trabalho com uma. Nossa senhora, falando de sindicato, nossa, que é isso, é aquilo, quer dizer, perdeu, e seria uma instância muito importante, né, de Sim, participar. olha, sem ter uma participação organizada da sociedade buscando seus direitos, nós não vamos avançar. O que acontece também é que há hoje muito interesse corporativo, né?
sem olhar para o interesse nacional. Nós estamos aí, por exemplo, vendo Angra 3 paralisada, e Angra 3 é essencial para o Brasil passar a ser um dos países que processa urânio, enriquece urânio e entra no mercado que é de elite no mundo. Só tem 5 países no mundo que fazem isso. O Brasil será o 6º a partir de Angra 3. Mas entra governo, sai governo, Angra 3 está parado. É um investimento estratégico para o país. Nós temos investimentos na área de TI, que são estratégicos para o país. Por exemplo, quem garante comunicações na Amazônia hoje é a Starlink. Se a Starlink tirar o sinal da Amazônia, babau Nicolau. Toda a rede de computadores da administração pública opera em Windows, não opera em Linux, que é um sistema aberto. Se a Microsoft decidir deixar de dar suporte à rede de computadores da administração pública, colapsa. Estou dando exemplos estratégicos que exigem muita engenharia e há capacidade instalada no Brasil para isso, que não são mobilizados. Política industrial brasileira. Eu vi agora que o BNDES, pela enésima vez, lança um programa para renovar a frota de caminhões. A indústria automobilística brasileira está aqui instalada desde os anos 50. Além de melhorias de suspensão por conta de adaptação dos veículos às condições locais das nossas rodovias, projeto nacional foi só o do caminhão da Volkswagen. Depois disso, a Coreia do Sul passou a produzir automóvel, a China passou a produzir automóvel, a Índia passou a produzir automóvel, e o Brasil? Nós estamos indo para o final do 2º decênio desse século e o BNDES continua com a mesma cabeça dos anos 60, financiar montadora estrangeira para renovar a frota. Eu não tenho nada contra o capital estrangeiro, mas se o capital estrangeiro vem para cá, ele tem que trazer o seu capital e não competir com o empresário nacional na absorção de empréstimo. Que política industrial nova é essa? Que não tem foco. Eu estou te dando questões que, se não forem resolvidas, não devolverão a engenharia ao papel primordial que tem para esse país se desenvolver. Veja bem, ao longo dessa minha longa trajetória profissional, eu tive aí 20 anos de ditadura. Tirando o governo Castelo Branco, que era alinhado com os Estados Unidos, do ponto de vista da economia, os governos subsequentes adotaram a mesma visão do governo Juscelino. Fortalecimento do setor estatal, fortalecimento do setor de capital nacional e abertura para o estrangeiro para se associar ao desenvolvimento brasileiro. Resultado, o país crescia. Nós abrimos mão disso. E os melhores quadros que se formam em engenharia vão para a área financeira porque pagam melhor.
E, torno a dizer, a qualidade do ensino, em geral, caiu muito. Muito. Não, isso sim, né? Mas a questão também é muito que a economia, por incrível que pareça, está um processo de reprimarização, né? Quer dizer, o agro virou mais pop do que nunca, né? E a parte industrial também não conseguiu se Sim, organizar. mas o agro, veja bem, o agro é mais forte do que nunca, mas o agro tem tecnologia de ponta. Não, sim, mestre, mas Tem tecnologia de ponta no plantio, tem tecnologia de ponta na colheita, tem tecnologia de ponta em todas as fases do projeto produtivo, que exige muita mão de obra especializada. mas é muito pouco emprego, né? Esse é o ponto, né? Sim, mas eu tenho Agro, né, a muito. gente fala, muito pouco emprego. Não, você pega, muita gente já fez esse levantamento, o agro todo, 1 milhão de empregos aí no Brasil inteiro, com muito boa vontade, né? E quanto na parte tecnológica, assim, da indústria, aí você tem até pela cadeia produtiva, tem que se estabelecer, né? É muito maior, né? Quer dizer, mas novamente, né, essa dificuldade do Brasil, né, de se organizar, e a gente entende perfeitamente todo esse processo. A outra vez que nós conversamos, falamos bastante sobre isso, etapas da história do Brasil, onde teve planejamento, né? Mas atualmente existe uma confusão ainda maior, assim, me parece, né? Porque basicamente você tem governos de extrema direita, daqui a pouco tem um governo de esquerda, esse ano a gente não sabe para onde que vai, e praticamente não temos políticas, né? Na medida que nós temos um Congresso hoje que também ninguém sabe, a gente sabe que é muito ruim, né? Mas a gente não existe nem mecanismos de negociação racionais, né, e que possam privilegiar uma política, né? Então eu acho que o ambiente, assim, nesse aspecto, tanto quanto me parece pior do que já foi em outros períodos. Né? Essa é a sensação que eu tenho, né? Olha, eu vou dizer a você, Centrão já existia no Império. Basta ler o Machado de Assis. Não, assim, Centrão existia em 1962, quando você tinha na Câmara, da direita à esquerda, homens públicos, e antes da eleição de 1962, o governo Jango conseguiu aprovar o 13º salário. sim. Então, falar de correlação de forças é muito pouco. E, veja bem, esse Congresso que está aí aprovou a isenção Imposto de de renda? imposto até 5 mil. Não. Esse Congresso que está aí vai aprovar a escala 6x1. Mas sabe lá o que custa, né, mestre? Esse que é o ponto também, né? Que, Porque evidentemente, o Congresso é sensível, resultado, né? Mas o Congresso é sensível à opinião pública. O Congresso votou aquela PEC da blindagem, a Câmara aprovou, a população foi às isso. ruas. Na semana seguinte, o Senado, por unanimidade, raríssimas vezes o Senado vota por unanimidade, encerrou a PEC, sepultou a PEC da blindagem. O que está havendo, na minha opinião, é um cansaço da sociedade diante de instituições que só olham para o próprio umbigo e não têm visão para a sociedade. Por isso é que graça à antipolítica. Nós não nos debruçamos sobre o resultado da eleição de prefeito em São Paulo em 2024. O Marçal, se passasse para o segundo turno, ia dar trabalho. E o que é o Marçal? Um vigarista, aproveitador. Mas a população olha, vai para um lado, vai para o outro, é tudo igual. Aí cria na cabeça a imagem de que todo político é ladrão. E isso não está ocorrendo só no Brasil, não, no mundo inteiro. Não, sim, acho que tem que dar esse desconto. Agora, deixa eu lhe contar, assim, eu entendo perfeitamente, anos 60, 70, e eu peguei um restinho nos anos 80, onde existia um forte investimento em infraestrutura e que
de certa maneira, fez o sucesso da sua geração, assim, dando Isso. uma formação de experiência, né? E nas oportunidades de emprego, né? Basicamente isso, todo mundo saía empregado e bem empregado, né? Mas, Aham. e hoje a gente tem uma revolução tecnológica, provavelmente numa monta muito maior e muito mais rápida do que em outros setores em outras épocas, né? E é Aham. estranho, né? Porque nós estamos vivendo um paradoxo, né? Quer dizer, nunca o senhor aí, por exemplo, está olhando o celular, a gente está se comunicando por internet, está gravando entrevistas, quer dizer, nunca foi tão tecnológica. O protagonista é o engenheiro desse processo e nós estamos olhando como usuários desse processo, né? Quer dizer, novamente, o Brasil perdeu uma revolução tecnológica, né? Novamente, ele perdeu uma corrida, e dessa vez é a corrida de profissionais, né, chineses, Mas coreanos. A aí, gente o não Renato, vai pensar mais. Mas o que a gente poderia fazer hoje, assim, para a gente. Tem que pegar em cada setor, definir a política de Estado. Nós somos responsáveis pela degradação do padrão do ensino universitário brasileiro. Vou dar um exemplo. Nós somos uma federação, então, uma universidade federal em cada estado da federação. É o que ocorre? Não. Vários estados têm duas, três, quatro universidades federais. Nós espalhamos cursos de pós-graduação pelo Brasil inteiro. Nós não concentramos a formação de profissionais de alto nível. Consequentemente, dispersamos recursos. Eu dou sempre um exemplo antigo, que só se agravou. Em 2003, o meu amigo Roberto Amaral era ministro de Ciência e Tecnologia. Eu fui conversar com ele e estou aguardando na antessala do gabinete dele. Me deparo com um folder da Universidade Federal de Roraima. Roraima tinha, naquela ocasião, 22 cursos de pós-graduação. Para o país, seria muito melhor pegar todos os estudantes de pós-graduação de Boa Vista, Roraima, e distribuir por Manaus e Belém, concentrar em Manaus e Belém as pesquisas relativas à Amazônia, que é o que faz a China. A China forma engenheiros em massa, geólogos, geoquímicos em massa, mas concentra a pesquisa em quatro grandes universidades. Nós espalhamos pesquisa pelo Brasil inteiro. Gasta muito e gasta mal. O Fernando Henrique teve um bom ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Paulo Renato criou 104 institutos federais, espalhados, esses sim, espalhados pelo Brasil. Com que finalidade? Em Macaé, óleo e gás. Em Friburgo, têxtil. Em Resende, metal mecânica. Em Aquidauana, agronomia e veterinária. Por aí vai. Em cada instituto federal, próximo a uma região que demandasse mão de obra especializada. O governo Lula, os dois primeiros mandatos, aumentou de 104 para 300 e tantos institutos federais. Até aí tudo bem. 15 anos depois, eu quero saber quantos institutos federais funcionam com a finalidade para os quais foram criados. Pouquíssimos. Porque quase todos se transformaram em universidade. Ao se transformar em universidade, seus professores passam a ter paridade com os professores de universidades federais. Esses institutos passam a ter programas de pós-graduação. Meu camarada, o dinheiro vai para o ralo e acaba formando mal.
Não tem critério isso. Na área de saúde, qualquer município quer ter CTI. Você sabe muito bem que tem muito município que são desmembramentos de municípios anteriores. E a distância entre a sede do distrito e a sede do município era no máximo 30, 40 quilômetros. Eu tenho que fazer CTI por região, micro-região administrativa. É mais barato eu ter uma ambulância para levar quem precise para o CTI da micro-região do que ter em cada município um CTI. É assim que o dinheiro vai para o ralo. Eu não estou falando de malversação de dinheiro. Eu estou falando de mau uso do dinheiro, por falta de planejamento. Nós já falamos aqui do desperdício que foi da Petrobras de fazer estaleiro pelo Brasil inteiro. Isso vai para todos os setores, Renato. Então, o poder público no Brasil gasta muito e gasta mal. Você tem super salários. E o funcionário público médio, a grande massa, ganha mal. Sim. Agora, você tem ilhas no serviço público, especialmente no judiciário, que aí tem salários astronômicos. Felizmente, nós temos hoje um ministro do Supremo, Flávio Dino, que está colocando o dedo na ferida. Mas você vê a Câmara, semana passada, aprovando penduricalhos generosíssimos para o seu corpo de funcionário. Todas as lideranças partidárias apoiaram. Aí vem a ministra do EC dizer que não tinha sido informada. Como? Se a liderança do PT apoiou? Ela não foi informada? É isso. Aí você vai chegar na engenharia. A carga horária caiu, Renato. Caindo a carga horária, cai a qualidade. Eu tive aula aos sábados os 5 anos do meu curso de engenharia. Ninguém tem aula sábado hoje. Não, isso aí não tem mais, né? Mas isso também, né, mestre? Assim, a impressão que eu tenho, eu já trabalhei em algumas empresas, eu também tenho uma empresa de consultoria, que também tem mudado bastante, assim, os modos de formar, de trabalhar também. Essa coisa do home office foi uma coisa que veio e ganhou um espaço muito grande. E hoje em dia a juventude também se estabelece, pensa se estabelecer dentro de uma rotina dessa aí também, que é uma rotina bastante flexível e que tem vários aspectos interessantes também, né? E em algum momento também voltei para algumas empresas de engenharia que elas se mantiveram bastante rígidas, né? Dentro de um conceito que funcionou e até hoje funciona em vários lugares, assim, com eficiência, né? Mas, na verdade, existe toda uma movimentação também nesse regime de trabalho que tem que ser contemplada com cuidado também. Como o pessoal fala, critica muito a tal da geração Z, né? Mas eles têm muitos aspectos, eu acho que eles têm razão também, né? Eu acho que a sociedade está se modernizando e eu acho que eu, por exemplo, me lembro no início de carreira, trabalhei em usina de açúcar, empreiteira, Camargo Correia, quer dizer, aquela coisa de sol a sol, não, de sol até a noite, né? A gente trabalha dentro de um regime de trabalho bastante forte, bastante tenso. Me parece que, eu não sei se isso também ainda, hoje eu teria interesse de ver nessas empresas mais modernas se ainda se aplica isso aí, sabe? Olha, você tem ganhos aí. O ganho da tecnologia é, por exemplo, permitir essa nossa conversa. Sim, eu sei. Né? E você tem ganhos. A inteligência artificial é uma ferramenta
importantíssimo. Para você ter ideia, ano passado, eu estava com. E ainda estou trabalhando em uma proposta para montar uma refinaria de óleo e gás. E eu não sou especialista nessa área, tenho parceiros que são ex-Petrobras, e eu fiz um exercício. Eu passei um dia com o ChatGPT fazendo perguntas ao chat sobre como que eu deveria, quais as etapas que eu teria e no desenvolvimento do projeto de uma refinaria, de uma nova refinaria. Eu fiquei o dia inteiro concentrado, tendo como meu parceiro o ChatGPT. Ao final desse dia, montei um escopo de atividades e mandei para o meu parceiro, que na Petrobras tinha ocupado cargos máximos de gerência de refinarias, da Revap, por exemplo, e do Paulínia. Quer dizer, em termos de Brasil, é o top de linha. Aí eu mandei para ele: o que você acha disso? Ele leu e disse: pô, mas que coisa extraordinária! Como é que você fez isso? Chat GPT. É, Se você souber usar a ferramenta, souber perguntar, o resultado vai ser bom. É impressionante isso. não, é impressionante. É Mas isso. e a gente poderia aí, dentro desse quadro aí, que quando eu iniciei a fala aqui, falei do ambiente de perplexidade, né? Mas não movi muito. A sua fala, acho que me incentivou a que o futuro aí nos aguarda, não é uma coisa tão auspiciosa como a gente gostaria, né? Mas dentro das perspectivas que o senhor vê aí, o que a gente poderia, assim, em nível de mobilização, até entendendo as ferramentas, as limitações que a gente, ferramentas institucionais que a gente tem, como é que a gente poderia, de repente, trabalhar isso aí? Puxa, vamos melhorar, vamos tentar interferir um pouquinho mais nesses caminhos da nossa engenharia, mesmo em nível governamental, vamos retomar nossa força aí enquanto representar, como nossa representatividade, sindicatos, né? Como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu participei, junto com a FNE, com a FCENJ, com a CUT, com a Força Sindical, com a BIMAC, com a BIDIB, de um movimento muito interessante. Final de 2015, nós preparamos uma pauta para uma discussão com a Dilma, com a presidente. Isso, nesse processo, o Murilo Pinheiro teve um papel importantíssimo, porque nós fizemos isso em coordenação com ele. Eu acho que hoje nós deveríamos fazer o mesmo, buscar uma articulação das principais entidades representativas da engenharia brasileira, por mais frágeis que sejam, têm história, têm tradição e são ouvidas pela sociedade, aglutinar essas entidades com entidades empresariais, especificamente a BIDIB, a BIMAC, a BIQUIM, essas associações que defendem interesses de indústrias de base do país e as centrais sindicais. Nós devíamos buscar organizar um fórum em que se discutisse essas questões que nós estamos discutindo, para oferecer ao futuro presidente da República, ao presidente que vier a ser eleito
na eleição vindoura, um programa para o país, um projeto para o país. O que significa, essencialmente, restabelecer o conceito de planejamento. Não é? Tem atividades de infraestrutura, tem atividades na área industrial, tem atividades ligadas à área de defesa, que hoje são muito mais importantes do que foram até pouco tempo atrás, por conta da confusão reinante no mundo. Tem atividades que exigem investimentos que passem ao largo de qualquer tipo de arcabouço fiscal. E o Estado tem que assegurar. Mas nós só conseguiremos convencer parlamentares, tanto a Câmara como o Senado, se atuarmos com essa visão ampla. Não pode ser uma visão partidária, não pode ter viés de puxar brasa para essa ou para aquela sardinha, mas é um projeto para o país. Eu acho que aí as nossas entidades, por mais combalidas que estejam, podem reafirmar a sua utilidade para nós profissionais engenheiros. Que nada mais é que todos os países envolvidos fizeram exatamente isso, né? O aporte do Estado e políticas de desenvolvimento, principalmente industrial, né? Pegar desde a Inglaterra, França, Estados Unidos, todos eles, mais recentemente Coreia, China, Japão, todos eles fizeram exatamente isso, né? Quer dizer, exatamente o poder do Estado na construção de um país tecnológico, né, e rico. Né? Se não tiver o Estado, não vamos avançar. Só para uma pequena provocação, eu recentemente estava lendo muito sobre a construção das ferrovias, né, no Brasil do século XIX, e na época vinham aqueles engenheiros, né, muitos engenheiros alemães, alguns americanos, né, então, para ensinar a gente. Você não acha que talvez, se a gente retomar um planejamento, vai faltar engenheiros e a gente vai ter que chamar essa turma de novo? Olha aqui, eu acho que nós devemos fazer o que o Getúlio fez na década de 30, quando estimulou a vinda para o Brasil de intelectuais insatisfeitos com a crise europeia, a ascensão do nazismo. E abriu espaço para a vinda de intelectuais franceses e italianos, principalmente. A USP aqui foi um belo exemplo, né? Nós devíamos fazer isso não só com engenheiros, devíamos fazer isso com mão de obra especializada mesmo. Mão de obra portuguesa, espanhola, italiana. A Europa entrou numa rota suicida, justamente por conta da elevação do custo da sua energia. Energia cara inviabiliza a indústria. E nós estamos no mesmo caminho, porque a nossa energia hoje é muito cara. Fazer uma segunda corrente migratória aí de italianos. Tem espaço para todo mundo. Entendi. Tá bom, mestre. Tá bom? Mestre, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui. É muito importante a gente discutir. Infelizmente, assim, os fóruns que eu acompanho, eu tento acompanhar, eu acho que algumas questões estão passando, eu acho que o momento é grave da engenharia, por tudo isso que a gente comentou aqui, e eu acho que o nosso poder de mobilização foi bastante afetado por vários motivos. Inclusive, a gente não comentou da reforma, como diria o João Guilherme Vargas, a Deforma Trabalhista 2017, né, que atingiu duramente também o nosso poder de mobilização, mas eu acho que a gente vai fazendo esse trabalho aqui de guerrilha, também eu acho que tem o seu espaço, e para mim é um privilégio sempre receber aqui as suas ideias, eu aprendo bastante, e para mim é um privilégio aqui poder participar, contar com a sua participação. Tá bom? Muito obrigado a isso. Por favor, se eu quiser falar mais um pouco. Eu acho essa sua iniciativa meritória, ela é importante como veículo de
exposição de ideias e de discussão sobre temas de interesse do nosso país e do nosso povo. Eu permaneço sempre à disposição de você. Bom, mestre, muito Muito obrigado. obrigado. Tá, um grande abraço, senhor. Grande abraço.